medo de esquecer as suas falas? Meu nome é Suzana Araújo, eu sou atriz, guia de carreira, atriz, professora de atuação, pedagoga, futura terapeuta. Ai, gente, eu tenho tanta formação que eu já tô até lelé da cuca já, de tanta coisa. Ai, lelé da cuca é muito antigo. Agora eu entreguei a minha idade, meu Deus, era só um vídeo pra falar sobre improviso. Vamos lá. Você tem medo de esquecer as suas falas porque você acredita que a primeira coisa que você faz quando você pega um texto é decorar. E aí o que acontece? Caso você esqueça alguma palavra do que você decorou, você não é capaz de continuar. Então você já percebeu que às vezes o que acontece é que você não lembra uma palavra específica e toda vez você erra no mesmo lugar? Toda vez você erra na mesma situação? Por quê? Porque provavelmente você decorou aquela fala. Você acha que esse texto aqui é uma das coisas mais importantes que você tem dentro de uma cena. E aí, quando você dá poder demais pro texto, se você esquece ele, logo você é uma atriz ruim. Se você é uma atriz ruim, você não vai conseguir trabalho. Se você não trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. Se você não ganhar dinheiro, você vai ser pobre. Se você for pobre, você vai só confirmar tudo que a sua família um dia disse pra você, que atuar não dá dinheiro. E aí o que vai acontecer? Você vai ser triste. Percebe o tamanho do ciclo de coisa que você consegue arranjar se você entender que atuar não é sobre texto e é sim sobre a sua capacidade de, primeiro, lidar com situações fora do comum, porque elas sempre vão acontecer. Você tem muito medo de esquecer as falas, mas você não percebeu ainda que o outro também pode esquecer. E aí? Você vai deixar ele? Você vai abandonar ele? Não vai, né? Segundo, deu poder demais pro texto. E aí você fica dentro dessa situação e você não entendeu que a primeira pessoa que você precisa fazer, a primeira coisa que você precisa fazer é você começar a ter método e ferramentas. Você precisa conhecer uma ferramenta que é muito utilizada dentro do teatro e que nós precisamos utilizar também na hora de criar personagens, que é quando nós vamos, por exemplo, criar memória de personagem, nós utilizamos dessa mesma ferramenta, tá? Uma delas, né, pra você criar personagem, que é você ser capaz de improvisar. Ai, Suzana, mas eu esqueci o texto, eu vou falar qualquer outra coisa? Não, criatura, porque você vai ter o quê? Você vai ter o seu personagem bem criado. E aí o que acontece? Com um personagem bem criado, você consegue improvisar mesmo estando dentro do personagem, tá? Então, você precisa conhecer o conceito de improviso. O conceito de improviso é você treinar circunstâncias, ou seja, situações cotidianas ou não, elas podem não ser cotidianas, mas normalmente elas são, para você lidar com imprevistos. E isso vai melhorar também dentro da sua vida, porque nós somos resolvedores. Nós resolvemos problemas o dia inteiro dentro da nossa vida. Não é só na matemática que a gente resolve problema. Mas, por exemplo, quando você tá no ponto de ônibus e você perdeu um ônibus, você precisa ou esperar outro e perder o seu compromisso, ou pegar um outro ônibus. Isso é improvisar. Isso é você lidar com uma situação de uma outra maneira, que não necessariamente é a convencional, a que você sempre faz. Ah, eu pego esse ônibus, depois eu pego outro ônibus, e aí, no final das contas, vou chegar um pouco atrasada, mas não tão atrasada quanto antes eu chegaria. Isso é improviso. Você treina no seu dia a dia, você só não percebe. O teatro está muito mais presente das nossas relações do que vocês imaginam. Quando eu dou aula, eu sempre falo, né? Nós somos teatro, nós estamos o tempo todo performando, né? Então eu tô o tempo todo assumindo vários personagens. Agora eu tô como a sua guia, mas antes eu tava como a Suzana. E aí depois, amanhã eu vou na casa do meu pai, então eu vou ser a Suzana filha. Então nós estamos o tempo todo performando como pessoas e como vários personagens. Mas enfim, voltando ao texto. A noção de texto é você... voltando texto e improviso. E a noção de improvisar, a primeira coisa que você tem que entender é que nós temos dois tipos de improviso. O simples e o complexo. As escolas de atuação focam muito no improviso simples. Muito. E aí o que acontece? Como você fica improvisando muito no simples, você não consegue utilizar ele quando você precisa e quando você esquece uma cena. Quando você esquece a fala que você tem que falar, tá? Então, qual que é a ideia do simples? A ideia do simples é você seguir simplesmente as 4 leis do improviso. As 4 leis do improviso são quem, onde, o que e a última regra. Eu ia falar do complexo. E a última regra. Qual é a última regra? Proibido dizer não. E dizer não é só sobre você dizer não. Ai, não. É sobre você se comportar como não.
É sobre você se comportar como uma pessoa que não aceita a ideia das outras pessoas. É sobre você se comportar como uma pessoa chata. Resumidamente. Teatro é sobre grupo. Atuar é sobre grupo. Inclusive, o Meisner, né? Ele diz que atuar é sobre o outro, não é nem sobre você. Então, assim, se a gente seguir por esse caminho, pensa que o tempo todo a gente fica, ai, eu, e não é sobre você. É sobre como o seu personagem se sentiu dentro daquela situação. É sobre a história do seu personagem. É sobre. Enfim, vamos focar aqui no que mais interessa. Então, as regras, as 4 leis do improviso simples são essas. Quais são as leis do improviso complexo? Do improviso complexo, nós colocamos quem, onde, o que, não, como, quando, por quê e regras. Regras de convivência, regra de relação. Qual é a minha relação com a outra personagem? Qual é a minha relação comigo mesma? Qual é a minha relação com o ambiente? Qual é a relação da minha personagem com aquele tempo? Como que ela tá se sentindo? Com os sentimentos dela? Então, as relações, e a grande maioria das vezes as cenas são sobre relação, é importantíssimo que você saiba como essas relações se dão. Porque quando você sabe, não interessa a cena, não interessa o texto, você consegue se manter na personagem. Por que toda hora você entra e sai da personagem? Eu não consigo ficar na personagem. E aí quando você for gravar a sua cena lá, que vai demorar 4 horas pra gravar, você vai fazer o quê? Ficar entrando e saindo da personagem? Falta método, falta ferramenta. Então, para você não passar por essa situação, o que você vai fazer? Você vai utilizar de ferramentas, assim como o improviso pode ser uma, para que você consiga finalmente tanto ficar dentro da personagem, quanto perder o medo de esquecer o texto. Gostou? Já curte aqui, já manda o seu comentário se fez sentido e a gente se vê numa nova oportunidade. Beijos brilhantes da Su!